última, então tem que dar uma... Bom, nós retomamos então a espinha dorsal do nosso estudo a respeito de escatologia. Porém, esses assuntos, né, como é que eu posso dizer, paralelos, eles são fundamentais para que nós tenhamos uma compreensão ampliada, tá, de tudo que nós estamos falando aqui. E eu acho que depois desse estudo que o Antônio deu a respeito da diferença entre o povo de Israel e o projeto de Deus para o povo de Israel e o projeto de Deus para a igreja, os irmãos vão perceber que vai ficar muito mais fácil entender, então, o que nós vamos começar a tratar, tá? Nessa manhã, tá? Nós vamos pensar hoje e na próxima semana, que quando retomarmos a escola dominical aqui, tá? Bom, se bem que na verdade é isso, né? Mas nós estamos intercalando aquelas perguntas, então a próxima seria uma pergunta, a sessão de perguntas para fixação, né? Mas nós vamos retomar, nós vamos fazer isso em duas etapas. Vamos pensar hoje a respeito de pré-tribulacionismo e pré-tribulacionismo desse século. E ver então essas duas abordagens com relação à escatologia. Depois tem mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo, e nós vamos tratar a respeito dessas abordagens e vemos, né, onde elas corroboram ou se distanciam do contexto bíblico, tá? E definir por que então que nós, movimento dos irmãos, a casa de oração, as igrejas como nós não nos definimos no sentido de ter uma como chama a palavra? Fugiu lá. Denominação, né? Mas como nós nos definimos para nos identificarmos doutrinariamente, né? Nós adotamos então uma postura pré-tribulacionista com relação à vinda do Senhor Jesus, com relação aos eventos futuros, e vai ficar bem claro aqui, né? Porque assumimos essa postura e não outras, né? Que nós vamos analisar durante esse tempo que gastarmos aqui, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 15, e do versículo 50 em diante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 em diante. Nós vamos ler aqui uma passagem onde o apóstolo Paulo então define como será exatamente que se dará o arrebatamento, tá? E eu sempre me impressiono porque a carta de 1 Coríntios, de 1 aos Coríntios, é uma carta que Paulo escreve para repreender, para corrigir vários erros de caráter, né? Vários desvios de caráter e problemas sérios que a igreja estava enfrentando, porque não estavam vivendo, embora tivessem muitos dons, embora fosse uma igreja, né, muito talentosa e com grandes capacidades ali, né, não estavam vivendo de maneira ordeira no que diz respeito à santidade, no que diz respeito ao caráter, à manifestação do caráter de Deus no seu dia a dia. E Paulo conclui essa carta, depois de ter repreendido e falado duramente a respeito da vida dos crentes, ele conclui com essa nota gloriosa de esperança. Esperança de que um dia todas aquelas dificuldades
Um dia todas aquelas situações, todo aquele pecado que ele tratou e que fazia parte da vida da igreja dos Coríntios, né? Seria substituído por essa esperança gloriosa, por esse eterno peso de glória aqui consagrado na nossa redenção final. Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 50 até o 58. Eu vou ler aqui 2 versículos, depois os irmãos podem ler intercaladamente para nos ajudar na leitura aqui. Diz aqui a palavra de Deus então: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, para soar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é bom. Muito bem, olhamos aqui então. Já definimos que adotamos então uma postura pré-tribulacionista para entender, avaliar, refletir sobre escatologia, tá? E vamos então agora tratá-la primeiramente aqui. Bom, a pré-tribulacionismo afirma que toda a igreja será ressuscitada e arrebatada antes da tribulação, tá? Paulo, no seu entendimento, ali estabeleceu, usado pelo Espírito Santo para tal, que a coisa se daria da seguinte maneira: haverão 2 grupos, aqueles que estão vivos, tá? Vamos supor que esteja acontecendo hoje. Nós, os vivos, seremos então transformados, tá? Esse corpo aqui, né? Ele será transformado. Ele não tem estrutura, ele não tem condições de interagir na glória celestial, né? Lembro sempre o filósofo Antônio Magdala que diz, né? Essa carcaça nossa aqui não aguenta, não tem como se apresentar diante do Deus vivo e verdadeiro, interagir com os anjos. Esse olho natural, a carne, o nosso corpo corrompido que está inclusive pelo pecado, não teria condições de interagir nessa nova dimensão, nessa nova realidade em que nós estaremos inseridos. Portanto, Paulo diz claramente que seremos transformados todos nós aqui, né, que pertencemos ao Senhor Jesus e já confiamos nele como nosso único e suficiente Salvador. Todos nós que vivemos nessa fé, e aí não está falando da igreja dos irmãos, da casa de oração, não está falando dos batistas, não está falando de todo aquele que verdadeiramente creu no nome do unigênito Filho de Deus, tá? Por um pouco de tempo estamos divididos, segmentados entre esse ou aquele, mas nesse dia o Senhor vê uma igreja só,
E todos aqueles que creem nele terão então os seus corpos glorificados, transformados pelo seu poder, a imagem e semelhança do seu próprio corpo. Então, é isso que Paulo fala a respeito desse primeiro grupo, os vivos, os que estiverem vivos nessa ocasião. Tá? Mas o dilema dos Tessalonicenses é aí aqueles que morreram, não conseguiram chegar até aqui, eles vão sofrer prejuízo, ficaram para trás, né? De alguma maneira não atingiram essa salvação. Paulo diz: de maneira nenhuma, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E agora, já falando em outro contexto, lá em Tessalonicenses 4, onde isso é ampliado, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito à situação daqueles que dormem, tá? Vocês não podem ser ignorantes, ou seja, desconhecer o que vai acontecer com eles. Ele diz: aqueles que dormem, o que vai acontecer? O Senhor os trará juntamente com ele. Peraí, trará de onde? Onde eles estão? Hã? Vai, gente, pode falar. No céu. A doutrina paulina diz o seguinte, falando a respeito de si mesmo, ele diz: ausente do corpo, presente com o Senhor, certo? Se, por exemplo, né, eu vi um vídeo assim esses dias, que o camarada estava cantando e tal, e aí caiu e morreu, né? Vamos supor que eu estou pregando aqui agora e de repente eu caio e morro, né? Estamos sentindo uns negócios aqui, não sei, tá? Vamos supor que aconteça isso comigo. O meu corpo, né, caiu aqui, minha alma, meu espírito saíram dele. É isso que Paulo fala, ausente do corpo. Uma vez que o meu corpo sofreu a morte, imediatamente eu estou presente com o Senhor. E olha, irmãos, é a minha maneira de ver, de interpretar, né? Quando Estevão, ele está prestes a morrer, está sendo martirizado por conta da sua fé, ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, de que maneira? Em pé, esperando, aguardando para recebê-lo, né? Estevão, sem dúvida, foi um servo do Senhor cujo testemunho ecoa até hoje. Mas eu não penso que o Senhor Jesus, em pé, para recebê-lo na glória, seja a experiência só de Estevão. Há uma tradição africana, né, que diz que quando nós passamos dessa para melhor, né, ou para pior, sei lá, um antepassado seu, ou uma pessoa que se amava muito, um conhecido seu, vai recebê-lo lá para te orientar: ó, que agora o esquema é esse e tal, para te dar todas as coordenadas lá. Isso é uma visão espírita, né? Da morte, enfim, da passagem para o além. A visão bíblica, quando Paulo fala a respeito do que acontece, é assim que ele expressa: ausente do corpo, presente com o Senhor. E então, vendo o que a Bíblia diz a respeito de Estevão, pensando no que Paulo fala, né, nessa afirmação presente com o Senhor, eu creio que para aquele verdadeiro crente que creu em Cristo como única fonte de salvação e vida eterna, quando ele se ausenta do corpo, ele será recebido na glória pelo seu Senhor. O Senhor Jesus nos receberá lá.
né? O Senhor Jesus, Ele mesmo dará entrada nossa à presença do Pai. Ele faz isso. Ele não delega um anjo, recebe esse pessoal, que agora eu estou muito ocupado para fazer isso. Quando eu paro para pensar e refletir a respeito do caráter do meu Senhor, quando eu paro para pensar e refletir a respeito do desejo do meu Senhor de que a sua igreja esteja com Ele, eu não consigo conceber uma outra possibilidade. Não vai ser a minha mãe, não vai ser o seu Fulgêncio, que eu sempre cito, uma das pessoas mais queridas por mim na história da minha vida, ou qualquer outro irmão com quem eu tive qualquer afinidade. Eu creio, eu serei recebido pelo meu Senhor. E cada crente pode ter e deve ter essa esperança. Por quê? Porque eu sou Mário Machado, missionário de não sei o quê, e fundei não sei o que lá, eu nunca fundei nada na minha vida. Mas enfim, vamos dizer que fosse. Não é por nada disso, não é por quem eu sou, ou por quem Estevão era, ou por que qualquer um de nós é por quem ele é. Toda obra do Pai foi fundamentada em quem Ele é, Cristo Jesus. Ele é a esperança da glória. E é por isso que eu tenho essa fé, eu creio de todo o meu coração que assim será. Então, recebido lá, morri aqui, caí aqui, né? Recebido lá na glória. Há um tempo estabelecido por Deus onde Ele virá para arrebatar a sua igreja e apresentar a sua igreja toda, completa, na presença do Pai, sem mácula, nem ruga, santa e sem defeito. Isso está definido antes da fundação dos séculos. E quando este dia chegar, eu estou falando do arrebatamento, quando este dia chegar, a alma e o espírito daqueles que estiverem com Ele, quando Ele descer, nós os vivos seremos transformados. E esse segundo grupo de pessoas, de irmãos que já estão na glória, descerão com Ele, seus espíritos, suas almas. Haverá o que o Antônio já tratou bem aqui, né? Haverá o que? Uma gloriosa, agora fugiu a palavra? Ressurreição, tá? Uma gloriosa ressurreição. O mar dará os mortos que neles estão, os sepulcros serão abertos, revirados, e aqueles corpos das pessoas que morreram sem importar, né? Se foram carbonizados, mortos, de que maneira que seja, o poder de Deus reformulará, né? Restaurará esses corpos, transformará esses corpos, e toda a igreja do Senhor estará para sempre com Ele. Essa é a pregação do apóstolo Paulo, né? E é isso que contempla essa visão, então, pré-tribulacionista. A visão pré-tribulacionista é fundamentada na literalidade profética, né, da palavra, tanto do livro de Daniel quanto de Apocalipse. Quando nós lemos esses trechos na palavra, nós entendemos de maneira literal. O que é entender de maneira literal? É entender que a narração daquelas coisas se estabelece de maneira real, faz parte da experiência do que nós entendemos como realidade, dentro do tempo dos homens, tá? De acordo com a experiência humana, no sentido de que
dentro da nossa percepção de realidade. Tá? Quando você diz, por exemplo, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Isso está correto? A maneira como eu pergunto, o pessoal fica, será que é uma pegadinha? Não, gente. Está correto? Está correto, a Bíblia diz isso. Isso está falando de quem? De Deus. 1000 anos para mim é como um dia? Um dia para mim é como 1000 anos? Não. 1000 anos não vai ter nem pó de mim aqui, né? Ninguém nem que lembre que eu existi. Né? É por isso que quando eu falo em literalidade, uma interpretação literal, estou falando de coisas que dizem respeito aos anos da nossa vida, que dizem respeito às experiências que nós vivemos. Por quê? Porque Deus entrou no tempo. Cristo Jesus é Emanuel, Deus conosco. Ele entrou no tempo, ele levou 9 meses para nascer. Ele levou 33 anos para atingir a maturidade e poder concluir o seu ministério. Ele entrou no tempo e a sua graça se manifesta de maneira literal. Ele tocou as pessoas, ele chorou, ele suou, ele fez parte da experiência humana. E quando ele manifesta para mim a sua glória, ele não fala de algo que, não sei quanto tempo que isso leva, se pode ser aqui ou ali, tanto faz. Não, ele trabalha com datas, ele trabalha com situações específicas que dizem respeito à minha vida. E é por isso que Paulo faz diferença aos que já passaram pela experiência real da morte, da separação do corpo e da alma. Aqueles que ainda vão estar trabalhando e se preocupando com as suas dívidas para pagar e no seu dia a dia vivendo todas as agruras de ser humano e todas as alegrias de ser humano, vivendo sobre a face dessa terra. Não é uma historinha no mundo de Nárnia, onde tudo é possível, onde as pessoas voam, onde todos os seus sonhos são realidade, mas que na prática não interfere, não tem condições de interferir no seu dia a dia. Está entendendo? Então, quando a Bíblia diz, né, de anos, ela está dizendo de anos do nosso calendário, e se cumprirá exatamente como a Bíblia diz que vai acontecer essas coisas. A igreja é um parêntese onde nós não temos claro as datas e quanto tempo, né, a igreja tem sobre a face dessa terra. Mas quando nós olhamos na história do povo de Israel, Deus fala de 430 anos para o povo ficar no Egito. Deus dá datas e Ele cumpre essas datas. 70 anos para ficar cativo lá, né? Na Babilônia, na Síria, Babilônia, né? E assim por diante. Ele estabelece datas e trabalha dentro do dia a dia do seu povo. A Bíblia não é um amontoado de filosofias bonitas, mas que na prática, sabe, não faz diferença. Há um dia estabelecido para Deus interferir na nossa rotina. Um dia você vai se levantar para trabalhar, mas não vai trabalhar. Um dia você vai levantar achando que é mais um dia e talvez você levante de mau humor e seja surpreendido com a transformação do seu corpo naquele dia. Isso é literalidade. Isso é entender tudo que nós estamos lendo aqui como algo real que se cumprirá num tempo, numa experiência real de vida. Real, nós não podemos separar isso
das escolhas que nós fazemos, de como nós gastamos o nosso dinheiro, da maneira como nós administramos o nosso tempo. Não é só uma escatologia, não é só um estudo teológico para seminário, para aqueles que querem, né, enfim, seguir uma carreira eclesiástica. Fala a respeito da nossa vida, diretamente da nossa vida, e é real. Então, literalidade significa isso, tá? E o pré-tribulacionismo estabelece então que as coisas se cumprirão exatamente como a Bíblia as revela, dentro da nossa experiência, né? Interferindo diretamente na nossa vida, nas nossas escolhas, no nosso tempo. Deus cumprirá todas as promessas que fez, tanto para Israel quanto para a sua igreja. Essa postura, né, ela assinala um tempo futuro, onde essas coisas ocorrerão, né, como é a essência profética do livro de Daniel, tá? Vamos abrir aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Daniel. E eu gostaria de ler com vocês no capítulo 2. Daniel, no capítulo 2, versículo 45. Quem achar, pode ler para mim, por favor. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que, mediante um só bloco, fez em pedaços de pedra, de bronze, de barro, a prata e ouro. Desse modo, o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido e a interpretação é absolutamente fiel. Então, ele está dizendo aqui, né, o grande Deus fez saber o que há de ser futuramente, o que ocorrerá no futuro. E a pré-tribulacionismo, ele estabelece isso. Esses eventos, então, dentro da realidade que nós conhecemos e vivemos, dentro das datas de anos e que nós vivemos a nossa vida, no futuro, elas ainda não ocorreram. Paulo estabelece várias situações, né? Um mover cronológico de Deus, né? Alguns chamam de dispensações e tal, mas é uma doutrina bíblica, é a maneira como Deus dispõe o relato das coisas, de como elas vão acontecer, né? Isso não foi inventado por Darwin, isso não foi inventado por nenhum movimento eclesiástico. Quem lê a Bíblia e entende a Bíblia como um livro na sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse, mostrando o que Deus tem feito, né? E qual é o seu desígnio eterno para a humanidade. Percebe ali então que ele tem trabalhado ao longo da história do homem e vai cumprir todos os seus propósitos, estabelecer os fins que definiu na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E essas coisas que Daniel vê aqui, ele fica claro para ele, falando a respeito da realidade dele. Isso é para o futuro. Quando nós analisamos e vemos, né, essas coisas dentro da cronologia de Deus, algumas coisas são no passado. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo já veio e ele morreu ali na cruz do Calvário em Jerusalém há aproximadamente 2020 e poucos anos atrás.
No nosso caso, essas coisas já estão no passado. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, a 69ª semana de Daniel foi cumprida. Restaram 70 anos sobre o seu povo, desses anos todos, né, 70 semanas de anos, foi cumprida ali quando o Senhor Jesus entra em Jerusalém e é saudado, Hosana o que vem em nome do Senhor. 69 semanas se cumpriram ali. E aí entra a época que eu mencionei como sendo um parêntese, onde os anos, né, não são estabelecidos para o homem. Deus sabe, mas o Senhor Jesus deixa claro que Deus preservou isso para a sua própria autoridade. Quanto tempo a igreja ficará nessa terra, não é dado aos homens saberem aqui, tá? Porém, nós olhamos para o passado e vemos então que 69 de 70 semanas já se cumpriram. Restam uma última semana de 7 anos, tá? E nós vemos claramente que ela é colocada num futuro. Depois da era da igreja, depois que Deus tiver nesse parênteses cumprido os seus propósitos, né, na evangelização dos gentios, na história dos atos da igreja ali, sobre a face dessa terra. Então, essa era, esse parêntese, culminará com o arrebatamento da igreja. E aí, essa última semana volta então a ser literal, e 7 anos são estabelecidos sobre a face dessa terra para que ela receba o juízo de Deus. A ira de Deus contra os gentios e contra os judeus que perseguiram, né, que não rejeitaram o Messias, e em favor daqueles judeus que creram no Messias e o receberam e entenderam que ele era o enviado de Deus. Tá? Essa ideia futura, ela é fundamental, porque outras abordagens falam, por exemplo, que nós já estamos vivendo no milênio. Outros falam, ficam alarmados porque acham que essas guerras e tudo que está acontecendo, já são as pragas que estão sendo despejadas. E isso tira a tranquilidade do povo de Deus e tira toda a esperança, porque, se estamos envolvidos nisso tudo, que garantia temos da nossa salvação? Que garantia temos do nosso bem-estar eterno? Né? Se Deus já está derramando os cálices, né, e as pragas que são estabelecidas lá em Apocalipse, então Ele não fez distinção entre o seu povo e os demais. Mas Paulo faz essa distinção e diz: não quero que vocês sejam ignorantes como os demais, que não têm esperança. E por isso nos esclarece, né, como se darão essas coisas. Então, assinala para um tempo futuro, em coerência com a essência profética do livro de Daniel e Apocalipse. A igreja tem em Jesus a promessa de livramento da ira vindoura. Alguém lê para mim a 1 Tessalonicenses 1:10. E um outro irmão pode achar Apocalipse 3:10. Vamos lá? Para guardar-lhes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Bom. Apocalipse 3:10. Que guardaste a palavra da minha perseverança,
Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Muito bem. Então aqui esse texto é impressionante. Ele diz aqui, né, que aquela tribulação, aquela praga, todos aqueles tempos de dificuldade, eles são, né, para quê? Para aqueles que habitam sobre a terra. Ele faz diferença das pessoas que estarão aqui nessa terra de um outro grupo, tá? Porque seria um pleonasmo se todo mundo está aqui na terra. E aí, aqueles que estarão na terra nesse momento sofrerão a ira de Deus. Nós estaremos com ele. Está falando desses 7 anos. Nesses 7 anos, as pessoas que estarão aqui sobre a face da terra sofrerão todos aqueles flagelos. A igreja, segundo a visão pré-tribulacionista, terá sido arrebatada daqui e estará com o Senhor nas bodas do Cordeiro, né? Onde Deus estará tratando com a igreja, aperfeiçoando, purificando, dando os seus galardões e lidando com ela, tá? Naquele momento separado do que está ocorrendo aqui no mundo, né? E mais para frente isso vai ser reforçado quando nós mencionarmos com mais propriedade, né, a questão do arrebatamento em si, tá? Mas existe ainda um pré-tribulacionismo do último século, uma linha que se julga pré-tribulacionista também, mas que faz algumas ressalvas, estabelece alguns detalhes, e nesses detalhes se afasta, né, da literalidade, de tudo que a Bíblia diz a respeito dos eventos futuros, né? Essa linha afirma que somente os fiéis subirão primeiro, ficando os crentes despreparados para uma repescagem, tá? Um segundo turno, enfim, um pouco mais para frente, né? A ser realizada durante a tribulação ou no seu final. Então, aqueles que foram fiéis, aqueles que fizeram tudo certinho, aqueles que nunca chegaram atrasados numa reunião, nunca evangelizaram, oravam todo dia, aqueles que, enfim, cumpriram com um protocolo, né, e se empenharam em esses, vão subir. Os crentes mais relaxados, como assim diz, vão ficar, tá? E vamos entender um pouco do porquê então que eles têm essa compreensão e porquê que eles veem dessa maneira, tá? Nessa visão, a salvação é estabelecida na meritocracia, afrontando a doutrina da graça. Efésios capítulo 2 deixa claro: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém, absolutamente ninguém, se glorie. Fica claro? É mediante a fé. Mediante a fé em quem? Em Cristo. Se tem uma coisa, quando nós vemos escatologia, nós vemos claramente é que tudo falhou. O cristianismo falhou, o romanismo católico falhou, o espiritismo falhou, o budismo falhou, o comunismo, tudo falhou, todos os ismos falharam. Israel falhou, a igreja
falhou. No sentido de atingir o propósito de Deus, tudo falhou. Os anjos falharam na sua rebelião, seguindo a Satanás. Tudo fora dele falhou. Cristo Jesus é o único vencedor. Cristo Jesus é o único perfeito diante do Pai. A obra de Cristo Jesus é a única obra que atingiu 100% do seu propósito. Tratou o pecado, garantiu a justiça, apresentou o amor e a graça. Cristo Jesus, Ele é a realização de todos os planos do Pai. E quando a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, é a fé em Cristo, no que Ele fez. Em mim mesmo nada tenho para nisso confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Então somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. A graça de Deus se manifesta no sentido de que a perfeição absoluta da obra do seu Filho é imputada a mim, e pelo que Ele fez, eu só criei naquilo que Ele fez, e recebi tudo de Deus. É isso que nós temos que entender. E quando eu digo, por exemplo, que olha, eu vou subir porque, afinal de contas, né? Eu era um pregador da palavra, eu falei, vocês ficam aí no banco, só esquentando o banco e tal. Eu não, eu gasto minha maior parte do meu tempo lendo a Bíblia, orando lá em casa e tal. Então eu sou melhor do que o meu irmão. Eu faço uma distinção que não existe. É uma distinção própria do orgulho, da arrogância, da presunção. Porque no que diz respeito à humanidade, todos falharam. Quando Deus expulsou Adão e Eva da sua presença, em termos de porcentagem, Ele expulsou o quê? O mundo inteiro. Eles representavam 100% da humanidade naquela época. Deus olhou para esse mundo e declarou, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, a uma, se extraviaram, se tornaram inúteis. E eu não consigo redimir a mim mesmo. Não tem como eu reverter essa situação e alcançar um patamar, um nível onde eu possa se apresentar diante de Deus pelos meus méritos e dizer, Senhor, eu fui melhor do que os meus pares. De forma alguma. E por mais que eu exceda aqueles da minha geração, eu jamais atingirei o padrão de Deus. Porque Ele é um Deus tão perfeito que até nos anjos Ele vê imperfeição. Tudo fora dele está imperfeito. Mas Cristo Jesus, manifestação do Deus vivo e verdadeiro, Ele entrou, o único homem que entrou nos céus pelos seus próprios méritos. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Foi assim que Ele entrou nos céus. Como eu vou entrar nos céus? Recebido por Ele. Ele se levantará, Ele me receberá. E eu só entro lá conduzido por Ele, pelo que Ele fez. Ele providenciou o lugar para mim. Ele garantiu com a sua obra a minha estadia lá, mediante a fé nele. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, porém, se alguém pecar, temos um
advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. É assim que a Bíblia então conforma em Cristo Jesus todas as coisas. Irmãos, dá só um minutinho só para mim concluir esse pensamento aqui, que é a última do ano. Os irmãos têm pouco de dizer. Então, a salvação, estabelecida na meritocracia, não é bíblica. Peca, essa abordagem peca contra a unidade do corpo de Cristo, dividindo por meio da meritocracia, já dei um exemplo aqui, eu que sou bom, dividindo através da meritocracia o que Deus uniu na cruz, por meio da graça. Através da sua graça, Ele abriu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, indistintamente dos pecados que tenha cometido, não importa, todo aquele que nele crê recebe salvação e vida eterna no poder de Cristo, por causa da graça de Cristo manifestada a nós, através do Evangelho. E quando eu me acho melhor do que o fulano, e acho que vou subir primeiro, isso fragmenta o corpo. E depõe contra a doutrina da unidade. É essencialmente negada em todas as passagens que abordam de maneira específica a doutrina do arrebatamento. Como citamos já 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, Paulo fala desses dois grupos: os que estiverem com Cristo, os que estão aqui na terra. O poder de Deus vai operar nos dois, ressuscitando um, transformando o seu corpo, transformando simplesmente o corpo de outro, porque não precisarão de ser ressurretos, porque ainda estarão vivos, mas Ele vai juntar tudo num grupo só. Aquela é a sua igreja, indivisível, toda junta com Ele, naquele único momento da igreja, onde ela vai estar toda como o Senhor, não vai faltar ninguém ali. Essa é a postura de Paulo, é isso que Pedro fala, é isso que a doutrina dos apóstolos estabelece. No arrebatamento da igreja, o Senhor estará com toda a sua igreja reunida ali. É certo que alguns membros da casa de oração vão ficar, é certo que alguns membros da Batista vão ficar, porque eram membros dessa ou daquela agremiação, mas nunca depositaram a sua fé na pessoa de Cristo Jesus, nunca nasceram de novo como nova criatura, confessando a sua insuficiência para chegar aos céus e recebendo pela fé a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É certo que esses ficarão, porque nunca foram de fato membros da igreja de Cristo. E é com isso que nós temos que nos preocupar. A minha fé consiste em ser membro dessa igreja e cumprir com os horários, com a liturgia, e fazer todas essas coisas que eu sempre fiz a minha vida toda. Ou em entender que eu fui separado de Deus, mas que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que me amou, me deu vida juntamente com Cristo, e me transportou do império das trevas para o reino do seu Filho bendito, no qual tem a redenção e a remissão dos meus pecados. É isso que nós temos que entender, porque essa nossa esperança consiste naquilo que nós fazemos para Deus. Estamos fatalmente perdidos.
E a questão não é de ficar aqui e purgar uns pecados para subir depois. Não, a questão é que ficaremos para trás. Porque a nossa fé não era em Cristo, mas naquilo que nós podemos fazer. O Evangelho não consiste no que eu tenho que fazer para Deus para ser salvo. O Evangelho consiste no que Deus fez por mim para que eu fosse salvo. Definitivamente, uma única vez, ali na cruz central do Calvário. Quando eu creio nisso, irmãos, mesmo que o Senhor venha naquele dia mais miserável, quando eu mesmo não estou me aguentando, mesmo que eu mesmo tenha desistido de mim, se eu creio nisso, esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Se eu creio nisso, eu estarei para sempre com o Senhor. Porque tudo aquilo que eu não fiz, Ele fez. E quando eu creio no que Ele fez, a sua graça me alcançou. É por isso que a nossa abordagem, quando falamos dessas coisas, é pré-tribulacionista. Porque ao crer nessas coisas, eu sou resgatado, transportado. Não há nenhum prejuízo. Faço parte da igreja que o Senhor salvou pelo seu próprio sangue. E vou estar naquele dia onde Ele a apresentará diante do Pai, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. E no decorrer dos nossos estudos, nós vamos analisar e refletir melhor sobre essas coisas. Mas que essas palavras permaneçam no nosso coração. E que não deixemos nenhum ismo ou nenhuma teoria formulada por homens tirar do nosso coração a esperança genuína, verdadeira, que a palavra de Deus nos dá na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e naquilo que Ele fez em nosso favor.